Uma boa noite a todos. Hoje estamos retomando o item 15, Jesus o Caminho. Continuando o nosso estudo, nós vimos o capítulo 5, Renascimento, e hoje vamos trabalhar em cima do capítulo 25, Convidados e Aceitos, do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Esse item, então, nos coloca à frente desse projeto que Joana nos apresenta, de Jesus como esse caminho e, ao mesmo tempo, como esse arquétipo do homem integral, do que a gente espera enquanto esse processo de individuação. E no capítulo 25, ela começa citando essa passagem de Mateus, capítulo 22, versículo 14, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, temos aqui dois elementos importantes para a gente refletir, que é a ideia do chamado e dos escolhidos. E ela começa trazendo, no início do capítulo, sobre a mensagem de Jesus. Que essa mensagem ela é uma mensagem objetiva. Mesmo que, do ponto de vista subjetivo, seja uma fala dele, então é uma fala que vem daquilo que ele está trazendo enquanto a mensagem dele, das reflexões, dos ensinamentos, mas dentro dessa subjetividade que é a própria cada um de nós, com o nosso mundo, com a nossa percepção, com o nosso entendimento, Joana coloca que, na verdade, a mensagem dele fala de uma objetividade real. Porque é uma fala que confronta essa relatividade e limitação do mundo, que tem uma visão parcial da realidade, em função do nível de consciência que a gente se encontra, confrontando, então, o mundo, e ela fala dessa lógica de Jesus, que não é essa lógica imediatista do mundo. Não é uma lógica que se envolve numa causalidade material e passageira, mas sim numa causalidade extrafísica. Ou seja, Jesus parte dessa realidade espiritual e dos valores divinos a qual ele vive plenamente e vem nos revelar. E com isso, ela vai trazer a ideia das conexões, das interações conectivas, das relações e dos processos que envolvem essa dinâmica que não é só humana, não é só terrena, mas é, na verdade, uma dinâmica que é cosmogônica, que é cosmológica, que é uma realidade de todo o universo. E ela coloca, então, que não existe acasos, mas sim conexões que vão sendo aos poucos revelados pela doutrina espírita, e que a parapsicologia e a psicologia começam aos pouquinhos reconhecer que existe essa realidade também extrafísica e de uma dinâmica de conexões que fogem aos sentidos objetivos. E aí, claro, a gente vê hoje em dia isso realmente presente na psicologia, tanto no conceito de sincronicidade do Jung, que ela vai trazer no próximo parágrafo, como nas pesquisas atuais de experiências anômalas. Por muito tempo,
a interferência da consciência. A noção de consciência ficou em desuso na psicologia. A psicologia começa com uma psicologia que vem estudar a mente, e depois ela vai se afastando dessa perspectiva e vai buscando o estudo do comportamento e não mais a mente, cada vez mais vinculado às questões biológicas, neuroquímicas, do que propriamente da ideia de uma mente e de uma realidade espiritual. A ideia de consciência acaba também, por muito tempo, ficando num lugar secundário, e agora isso começa a ser revertido. Uma porque a filosofia da mente começa a resgatar o conceito de consciência, outro porque começa a haver um olhar mais criterioso, mais cuidadoso e mais sério para aqueles fenômenos psicológicos que ficaram também à margem, que entra daí todas as questões dos fenômenos anômalos, ou seja, experiências de comportamento, de consciência alterada da mente, que foge a uma explicação, a uma concepção que é previsível, que é mais comum na nossa realidade humana. Então, experiências anômalas entra curas à distância, curas pela fé, experiências fora do corpo, a questão de abdução de extraterrestre, entra também a questão de possessão, manifestação de espíritos, entra uma série de coisas, projeção da mente, e assim por diante, sonhos premonitórios, telepatia, toda essa gama de realidade estava muito ligada para a psicologia antes, agora está sendo de novo integrado na psicologia a partir das experiências anômalas ou fenômenos anômalos. E existem várias pesquisas no país, vários laboratórios de experiências anômalas, vários núcleos de pesquisa na USP, aqui na PUC de Porto Alegre, tem a Letícia, que trabalha com experiências anômalas. Então, aí no mundo todo. E aí foi lançado um livro que sintetiza o que é de mais atual de pesquisas em experiências anômalas, com os maiores pesquisadores do mundo, cada um se responsabilizando por um capítulo ligado à área de estudo deles. Então vai ter um capítulo do pesquisador lá da Alemanha, outro da Inglaterra, dos Estados Unidos, cada um na área que eles mais se destacam em relação ao seu campo de pesquisa. E aí já tem em português, que é a variedade das experiências anômalas, que é um livro bem interessante, da editora, se não me engano, Ateneu, que relata, então, que se tem pesquisado em relação a esses vários elementos que a psicologia começa a reconhecer. Então, isso é um avanço importante. Canedo é o nome de um dos autores, e que vale a pena dar uma olhada quem se interessa pelo tema. E aí entra a questão da sincronicidade. Claro, ela começa a falar que a sincronicidade, embora elucide algumas questões, ela não dá conta de toda a realidade dessas conexões, porque o Jung vai realmente colocar que existe aquilo que ele chamou de um dos mundos dentro do arquétipo psicode, ou seja, existe uma instância do inconsciente coletivo, que é a psique objetiva, onde existe uma unidade psique-matéria e uma unidade conectiva de toda a realidade, onde ficam os arquétipos, esse nível psicode, e aonde, através de vários fatores, estabelece relações não por uma ordem causal, mas por uma outra ordem que Jung chamou de sincronicidade, que é uma ordem das relações por significado, por aquilo que a gente chama de simpatia também, de
da lei de atração, e assim por diante. Então, existem forças que se atraem e se organizam não por um efeito de uma causa que gera um resultado, mas sim por eventos que se relacionam paralelamente, se encontram em algum momento, constelando, gerando uma coincidência significativa. Então, a sincronicidade, quando dois eventos mais acabam se relacionando através de um elemento que Jung chamou de um significado. E porque chama de uma relação acausal, sem uma causa que gerou aquilo, mas sim fatores que envolvem um movimento por relações de significado. Então, existe um sentido que move essas relações, e Jung vai dizer que também tem outros fatores. Uma é o fator arquetípico, porque o arquétipo ele tem uma carga, uma potência energética muito grande. Então, esses fenômenos anômalos e a sincronicidade tende a acontecer em momentos de arquetípicos importantes, como morte, nascimento, acidente, né, que são fatores que mobilizam muito, até porque, para Jung, todos os fenômenos parapsicológicos são fenômenos sincronísticos. Então, ele põe essas experiências anômalas como experiências de caráter sincronísticos, e ele vai, então, trazer essa ideia de que a nossa realidade é movida, então, por uma rede de causalidades, mas também por relações movidas por forças arquetípicas, por um significado, um sentido. E tem um fator bem importante na sincronicidade, que é o fator emocional. Então, esses três fatores são fatores que vão serem elementos que vão gerar, coagular, fazer com que essas realidades tomem um caminho de encontro, se manifestando de maneira, então, a traduzir uma correspondência entre o meu mundo interno e o mundo externo, entre o evento interno, de um modo que o evento externo coincide com fatores internos a partir de um lugar simbólico, significativo. Então, o símbolo é outro fator aí presente, né? No homem e seus símbolos, tem um exemplo clássico que o Jung dá, que a pessoa desencarna e no exato momento que ela falece, o relógio da parede para de funcionar. Então, isso são que a gente chama de uma sincronicidade. O tempo parou para os dois. Esse tempo aqui, da realidade da consciência, deixa de existir naquele momento, tanto para a pessoa como para o relógio, que deixa de apontar, de marcar, né, esse tempo. Então, claro, ele vai dizer, a pessoa não morreu porque o relógio parou, né? E o relógio não parou pela morte da pessoa. Quer dizer, as relações causais do que gerou a morte da pessoa e que gerou o relógio parar são coisas diversas. A pessoa entrou em colapso lá, teve um infarto, ou estava com um problema sério e acabou desencarnando, né, por N motivos. O relógio parou porque tem uma engrenagem que quebrou, ou sujou lá, e entrou um elemento que acabou impedindo dos ponteiros irem adiante. Então, as relações de causalidade, cada um tem sua cadeia de relações. Mas, entre essa realidade do relógio que para e essa realidade da pessoa que acaba desencarnando, e esse encontro, né, de eventos que não tem uma relação causal entre eles, então ele chama de sincronicidade. Essa correlação, essa integração, essa conexão, né, causal, porque cada um tem uma causa diferente, mas movida por um fator
de significado que move as duas realidades, né? Então, a Joana vai começar a falar sobre isso, trazendo que existe realmente os fatores sincronísticos. A gente sabe disso, né? E aí tem várias teorias que falam sobre isso, não só no espiritismo, que chamam lei de atração, nós chamamos, né, a lei da sintonia, o que a gente vibra, a gente faz conexões com todas as vibrações que tem a ver com a mesma sintonia, com a mesma estado vibracional nosso, né? Então, se eu estou vibrando no bem, eu atraio coisas boas. Se eu vibro no mal, eu vou atrair coisas destrutivas. E as pessoas se encontram e se relacionam a partir dessas forças energéticas que envolvem, como eu falei, movimentos inconscientes que têm um significado, emoções e forças arquetípicas. Tudo isso está sendo, então, mobilizadas nesse fenômeno sincronístico. Mas a Joana coloca aqui, dentro dessa análise energética, a partir dessa análise energética, e estudando as várias nuances de expressão, que a gente vai ver vários efeitos, múltiplos efeitos, ela vai ver que por trás dessa dinâmica, desses elementos de conexões, existe um fator que não é só sincronicidade, que é a realidade espiritual. Então ela vai dizer que existe, né, claro, não só a sabedoria divina, com a mente de Deus por trás dessas engrenagens todas, mas todo esse grupo de espíritos que vai do anjo até os elementais, que participam dessa rede de conexões de trabalho, movimentando essas energias e criando espaços, caminhos e relações também para que as coisas aconteçam na vida das pessoas. Tá? E aí a gente pode pensar do ponto de vista extrafísico, mas também do ponto de vista extraterrestre, né? Essas duas realidades, né? E ela fala que existe uma regularidade. Então, ela diz, graças às percepções anímicas e mediúnicas, desveladas e estudadas com critério pelo espiritismo, esses fenômenos repetem-se com a mesma característica, variando de conteúdo em razão da diversidade dos agentes que os acionam. Então, o que ela está dizendo? Que existe uma organização formal, eu diria uma organização arquetípica, que é universal, que é regida e que de uma maneira, assim como alguns cientistas dizem que existem caminhos de minhocas, né? Que pode, né? E esses caminhos sejam forma de entrar em contato com vários mundos, talvez exista uma dinâmica aí formal que os espíritos têm que respeitar também e que se utilizam, que a gente não sabe muito bem como é que é, né? E que envolve toda essa realidade. E ele vai, então, de novo, o que a gente leu lá no capítulo 5, na semana passada, de novo ele vai colocar então, que todo o discurso do Cristo e toda a sua expressão é portador de um projeto que envolve essa organização. Que, claro, confronta e não se adapta à visão do mundo e um modo operante daquela sociedade, mas desperta os potenciais e o movimento de uma engrenagem que vai se constituindo cada vez mais no nível complexo para o futuro. Então, podemos ter quase certeza que a mente do Cristo podia ter uma antevisão muito clara de toda a dinâmica da realidade da Terra e da nossa condição e de todas as etapas que a gente ia passar.
Tanto é que a partir disso se pode fazer previsão, né? Então é claro que ele não desconsidera o livre-arbítrio de todos nós, mas ele conhece o que vai no nosso coração. E tem, numa questão de probabilidade estatística, uma ideia clara, né? O Gelson tem 20% de chegar até lá no final do caminho agora. Por quê? Porque ele, né, ele não tem estrutura, ele não tem condições físicas, né, nem, né, uma imagem das condições espirituais. Então, ele pode até conseguir chegar, mas vai ser muito difícil. Então, de uma maneira, a gente pode ter uma ideia da realidade e das possibilidades, porque a gente tem um estudo dos fatores, dos elementos envolvidos em cada realidade. E claro que, então, ele podia antever muitas coisas que nós não temos nem condições de nem cogitar do ponto de vista do nosso conhecimento. Bem, e aí ela traz essa proposta do Cristo, que está em Mateus, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, ela faz essa introdução para poder apresentar isso. Essa ideia de que essa dinâmica espiritual, através da mensagem dele, movimenta um convite, né, um chamado que é da própria espiritualidade, que é da própria mensagem dele, e um chamado que também é despertado em nosso íntimo, no nosso próprio inconsciente. Porque esse movimento que está fora, através dessas forças organizadoras espirituais, de uma maneira, reflete também um chamado interior. Né? Então, esse chamado, a gente pode dar o nome de vocação, a gente pode dar o nome de inspiração, a gente pode dar o nome também dessa noção psicológica que é a voz do self, né? Então, esse chamado, do ponto de vista da psicologia, da experiência individual nossa, seria a mensagem do self, que é testemunhada, quer dizer, que é de uma maneira cristalizada na figura do Cristo, do ponto de vista da realidade então formal, né? Diante disso, ela vai poder dizer, com a mensagem do Cristo, muitos dos chamados, eu diria, todos são chamados, né? Não são muitos, todos são chamados, né? Porque essa voz do Cristo, e essa voz da presença divina em nós, está ecoando, está tendo uma ressonância. E como esse movimento sincronístico da vida está criando possibilidades também, a todo momento. Então, aquilo que a gente já comentou, Deus, ele é tão sábio e tão rico na sua dinâmica, na sua sabedoria, na sua complexidade de riqueza, que ele fala a partir da mesma realidade de maneira diferente para cada um. Isso é doido, mas é fantástico. Porque um fato da vida pode ser o mesmo fato para todos nós, mas vai ser vivido a partir dessa sincronicidade, desses fatores subjetivos, de fatores extraformais, espirituais e simbólicos que permeiam aquele evento. E aí há uma ressonância, um movimento, onde essa vida que se apresenta como um fato concreto se revela como uma experiência psicológica. E como tal, essa experiência psicológica é uma mensagem simbólica para nós. Então, essa realidade que a gente chama de realidade física,
ela é uma imagem de um determinado momento da nossa vida que vai trazendo não só essa realidade, mas possibilidades e movimentos que nos apontam para questões desconhecidas para nós mesmos. Ou seja, uma mensagem simbólica, uma imagem que reflete fatores inconscientes, onde a mensagem do self está embutida. E aí que essa realidade é um espelho do espírito. A matéria e a vida é um espelho do espírito onde ele pode se refletir. E esse espelho vai refletir a cada um de nós individualmente, mesmo que seja uma realidade comum a todos. Então, a gente tem uma realidade e uma multiplicidade de vozes a falar de maneira particular a cada indivíduo. Isso eu acho bem genial e é nesse sentido que todos são chamados. Né? Todos são chamados. A vida está sempre trazendo alguma coisa de novo para nós. E a presença amorosa de Deus está sempre apontando caminhos e riquezas de trazer para a nossa consciência algum elemento que nos tire desse lugar aprisionante em que se encontra e veja possibilidade de mudança, de transformação. Nós não queremos mudar. Nós não conseguimos mudar porque a gente está, né, aprisionados, enredados nas nossas questões. Mas não que a vida não ofereça sempre novas e atuais possibilidades de uma mensagem de saída em favor do nosso processo. Alguém quer comentar alguma coisa até aí? Na verdade, essa sincronicidade a gente vai ter que desenvolver uma capacidade de enxergar, é isso? De fazer essa leitura. Porque ela está aí, vamos dizer assim. E só que a gente às vezes se dá conta, às vezes não. É isso? Na página 187 do meu, não sei se corresponde ao de vocês, está ali, em todos os cometimentos humanos, né? Acharam? No final, são muitos aqueles que se encontram convidados para realizações nobilitantes. No entanto, vestido pela sombra, facilmente se desinteressam de prosseguir por falta de resposta compensadora aos vazios do ego, que se preocupa com o entulhar-se de preocupações e de lutas pela conquista da primazia. E agora vem essa questão que tu colocou. Há convites por toda parte, e nem todos os indivíduos têm olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, concitando-os a conquista de significados existenciais que os preencham de harmonia, direcionando seus passos para os rumos melhores, aqueles que não frustram nem levam a desesperos dispensáveis. Então, realmente, exatamente isso que está colocando, né? Quer dizer, esse convite, esse chamado, permeia a nossa vida, de todas as maneiras, de todas as formas. Mas, como diz o próprio Evangelho, as pessoas têm que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, depende de uma disponibilidade interna da gente, desse movimento de a gente querer realmente encontrar uma saída. E por isso que ela no parágrafo anterior coloca que são muitos aqueles que são convidados a realizar projetos, tarefas, movimentos importantes para si e para o mundo, mas em função ainda da sua sombra, né? Ou seja, identificados ainda com a sombra e com esse ego vazio, buscam os seus interesses pessoais, ou seja, buscam preencher o seu lado egoísta pela conquista dessa primazia,
de ser os primeiros, e aí acabam se desinteressando de responder a esse chamado, a essa vocação. Só complementar. A gente identifica essa sincronicidade ou esses sinais e também a gente tem que fazer uma leitura simbólica disso, porque também eu posso identificar, entre aspas, coincidências ou coisas que eu entendo que estão vinculadas de uma maneira estranha, mas eu ainda preciso entender o que aquilo diz respeito a mim. Vamos dizer, tem que ter. Sim, tem dois aspectos aí importantes desse processo, né? Um é esse caráter simbólico e outro é um caráter intuitivo. Então, eu também posso, se eu estou com a minha mente, né, com a minha vida interior bem integrada, conectado comigo, com a vida, com o universo, com os mensageiros também, porque isso envolve também a relação com os espíritos, eu posso ter esse canal enquanto intuição. E aí não depende de uma compreensão simbólica, né? Eu sou, de uma maneira, essa escuta é uma escuta sensível, mas sutil. E ela envolve tanto uma leitura simbólica, mas como também uma capacidade de poder receber as intuições que sempre nos acontecem, né? Então tem isso. Agora, essa questão simbólica, ela pode ser também sido interpretada do ponto de vista racional de um entendimento, mas pode ser interpretada do ponto de vista também do coração. Eu posso não compreender, interpretar, mas eu posso ter uma certeza, olha, isso. Então junta também um pouco da intuição aí, uma certa resposta que eu tome consciência. Por exemplo, há uma sincronicidade que me acompanha já há algum tempo, que eu estou em Porto Alegre, dirigindo, eu paro o carro e sempre, quase sempre mesmo, né? Eu paro atrás de um carro de Belo Horizonte. Falei, ou está toda Belo Horizonte aqui em Porto Alegre, né? Porque é impressionante, né? Ou tem alguma coisa comigo e né? Porque não é de Porto Alegre, não é de Tramandaí, não é de Caxias, tem tantas cidades aqui, não é de São Paulo, é de Belo Horizonte. Então, onde eu estou, tem uma placa de Belo Horizonte que me chama a atenção. Então, tudo bem. É claro que existem fatores que tem que ter carro de Belo Horizonte, senão não, né? Mas acontece que a coincidência desses carros estar rodando naquela hora e eu parar, essa é a sincronicidade, né? A sincronicidade, assim como pode ter muito carro de Viamão ou de Canoas, né? E alguém diz, olha, Gelson, para mim é Canoas. Onde eu vou tem uma canoa na minha frente. Então, essa sincronicidade de que as coisas se encontram, né, de um jeito ou de outro, porque tudo bem, uma vez ou outra é natural, tem uma probabilidade de acontecer. Tem uma coisa que é estatística, que daí não é sincronicidade, né? Mas quando as coisas começam a ser muito, é sinal que, né, o que faz com que as pessoas que alugam ou estão vindo de Valência, estão aí, e eu estou me guiando exatamente nessa hora, naquele momento, naquela esquina, naquele cruzamento. Então, isso já aí realmente tem um caráter mais simbólico, né? O que tem a ver o Belo Horizonte, né, com esse momento da minha vida? E aí a gente pode pirar um monte e poder entender, né, que possibilidade existe, né? Então, tem essas várias dimensões. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que propicia mal-entendidos, que é o termo escolhidos. Escolhido não dá a impressão assim que alguém fez as coisas melhor e por isso foi escolhido. Isso parece que é um privilégio de alguns que são escolhidos, os outros são excluídos. Mas ela vai explicar o que é os escolhidos aqui, né, Johnny? Que acho que é bem importante essa questão que está trazendo. Na outra página, na página anterior, na verdade, 186 aqui. Tá. Então ela vai dizer, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. E ela coloca, em uma análise psicológica profunda,
o escolhido é aquele que consegue o triunfo sobre a inferioridade moral, entregando-se com fidelidade à opção realizada, que o compensa interiormente com a alegria do bem e que esculpe nos sentimentos. É que é o termo que está lá, né? Está lá, então ela está citando o Mateus, né? É claro, se essa tradução tá boa ou não, a gente não sabe, mas esse sentido escolhido que, na verdade, nós escolhemos. Esses escolhidos qual é o caminho que tu escolhe? Ou dos primeiros para o mundo, que serão os últimos aos olhos de Deus, ou dos últimos para os homens, que são os primeiros aos olhos de Deus. Então ela vai fazer essa relação dos escolhidos com também essa frase. Porque ela vai falar da porta, a porta estreita, a porta larga. Então ela junta, os últimos são os primeiros, a porta estreita, a porta larga, e muitos os chamados e poucos escolhidos. Então ela vai juntar essas três afirmativas do Evangelho para poder entender isso psicologicamente. Os últimos serão os primeiros. Então, aqueles que são últimos para os olhos do mundo, aqueles que fogem às convenções dos homens, aqueles que realmente não pactuam com a dinâmica desse ego e dessa sombra coletiva, então são os últimos, também são aqueles que são escolhidos, são os primeiros, os escolhidos. Eu acho que seria melhor dizer assim, poucos são os que respondem, porque na verdade responderam o chamado. Mas como a frase do Evangelho está assim, e ela está fazendo uma análise da frase do Evangelho, então, na verdade, essa escolha não é de Deus, não é uma preferência de Deus. Eu vou te escolher esse aqui porque foi com a tua cara. Na verdade, essa escolha é nossa. Na medida que eu respondo o chamado, eu estou querendo ser o último para o mundo, mas responder a meu self, se escolher o caminho do self, da realização do meu ser, de superar realmente essa inferioridade que ela coloca e encontrar a porta estreita e assim ser o escolhido, ou seja, me reconhecer como alguém que está fazendo o caminho, ou seja, respondendo ao chamado. Só para comentar que eu não sei se essa frase não saiu daquela parábola das núpcias que vários foram chamados, mas daí quem não tinha a conduta de caridade também, e tal, não pôde ficar, então ele não foi escolhido por uma conduta, né? Sim. Oi? Não, só para dizer por sincronicidade, eu acho, que eu fiz o Evangelho segunda e caiu essa parábola. Interessante que semana passada eu fiz o Evangelho segunda e caiu. Então. Mas era isso que eu ia dizer, que na verdade a parábola fala, né? E tem aqueles que não escutam o chamado, aqueles que escutam, mas que como se não prestigiassem, ou fogem no meio, né? Não vão até o final. Então, esses não seriam os escolhidos, aqueles que não vão à festa, mas não ele fala das bodas de núpcias que ele pede para convidar alguns, eles não dão bola, pede para convidar outros. E não se vestem. E aí ele pede para convidar todo mundo que encontra, né? Quem tiver no caminho, né? E aí, só que na hora de chegar nas núpcias, mesmo aqueles que foram, né? Aqueles que não estão vestidos de maneira adequada não pode entrar, né? Então, esse chamado não é só fazer o movimento, tem que fazer o movimento adequado, né? Ou seja, realmente e isso compromete todos nós nessa proposta que Joana coloca de poder sair dessa identificação com as conquistas exteriores do mundo convencional dos homens
e buscar essa realidade espiritual. E ela também daí junta essa ideia de que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E de uma maneira, o ser escolhido é assumir esse reino de Deus, fazer essa escolha por esse caminho. Já que o tema é o caminho, Jesus e o caminho, esse caminho é claro que não é um caminho de uma certeza, não é um caminho de um reto e asfaltado, porque a gente é meio torto, a gente é meio errado e a gente é meio inconsciente. Então, é um caminho que se faz enquanto esforço. Então, mais do que essa resposta do caminho, na verdade, é um coração sincero, acima de tudo. E ela vai dizer que ela chama de uma disposição, né? Dessa disposição que falou, por isso que ela falou que essa busca de superar a inferioridade está esculpido no coração do indivíduo, nos seus sentimentos. Então, na medida que tu tem essa consciência que envolve um compromisso de sentimento, tu estabelece uma postura favorável, essa disposição interna em favor do caminho. E isso que é importante. Porque o processo é de cada um e pode demorar um pouquinho. Mas ela vai dizer, quando essa disposição se estabelece, na página 186, no final ali da página, e passa a governar o destino do ser, desaparecem as ambições do triunfo externo, porque compreende a sua desvalia, ou pelo menos não lhe atribui o significado hedonista de gozo exaustivo, que deixa sempre laivos de amargura e de frustração, sem compensar o esforço despendido pelo conseguir. Isso é uma coisa que a gente ouve falar muito das pessoas que entram para o Espiritismo, e que diz, na medida que eu fui tomando consciência da realidade espiritual, meus interesses por coisas que eu gostava antes foi se perder naturalmente. Eu gostava daquilo, eu gostava de festa, eu gostava de sexo, droga e rock and roll, e agora isso não mais me interessa tanto. Eu gostava de coisa ruidosa, eu tinha uma predileção para falar mal das pessoas, agora eu não sinto mais vontade. Quer dizer, a gente começa realmente a ser tomado por essa disposição interna, e aquele chamado do mundo, né, aquele apelo do mundo, perde o sentido para a gente, e esse outro chamado do self, da mensagem do Cristo, começa a reverberar em nós, e a gente começa a ter outros interesses, né? Outros interesses que movem nossa vida, não mais, como ela fala, esse significado hedonista do gozo, mas sim essa força maior que passa a governar nosso destino. E ela diz que isso faz com que a gente supere o instinto egoístico da competitividade, do orgulho, que não preenche o nosso vazio. E aí começa a encontrar novos prazeres, novos significados na nossa vida. Não mais da posse, não mais do ter, não mais da competição, não mais apenas do prazer hedonista do corpo, não mais dessa dinâmica transitória, impermanente da existência, mas de uma dinâmica que é permanente, que não é transitória, que é essencial, que é arquetipal, arquetipos, arquetípica, ou seja, de uma dinâmica que nos coloca em contato com as nossas raízes profundas da nossa alma e com o sentido do nosso self. Um outro ponto, então, que eu queria trazer do capítulo é que, na medida que os anos vão passando, na medida que o ser humano vai ganhando em consciência, e na medida que processos vão se organizando dentro dessa sincronicidade e desses fatores espirituais que se estabelecem
trazendo novos elementos para a nossa vida, as batalhas, os confrontos iluminativos, eles ficam cada vez mais severos. Isso é interessante. Ou seja, a gente passa do estágio onde a nossa preocupação era apenas superar as adversidades do mundo físico, né? A gente vai pensar assim, aquelas gerações que desbravaram os continentes, que a vida delas era se organizar, montar uma realidade básica de existência, né? De sobreviver, né? Na medida que a realidade humana vai superando essas exigências essenciais do plano físico, a gente começa a estabelecer desafios de relações, de grupos sociais, da nossa responsabilidade com a Terra, com as outras vidas, não só com a nossa. E assim vai indo cada vez mais do trabalho, das consequências, dos ganhos tecnológicos. E isso vale também do ponto de vista interior, da nossa complexidade emocional, da relativização que a gente vai tomando em relação à moral, né? Que aquele moralismo rígido e arbitrário de um discurso religioso antigo vai cedendo a uma outra forma de ver as coisas, mas também gera mais liberdade, gera mais confusão e gera mais também, do ponto de vista da nossa parte, uma atitude de responsabilidade, né? E isso vai gerando esse confronto, esse combate, como ela diz, para um processo mais profundo, até chegar num embate que a gente está começando a se aproximar cada vez mais, de um embate de transformação, de superação, para conquistar esse reino interior, esse reino dos céus que dá dentro de cada um de nós, que é esse caminho autoiluminativo que a Joana propõe. Então, é natural que esse embate fique cada vez mais complexo, né? E não temos como fugir disso. O homem simples, o homem ignorante, é o homem que não tem crise, que não tem conflito. O homem ingênuo, a criança, o homem ingênuo, não está em crise, porque não consegue discriminar a realidade. Aí o homem complexo, né, que começa a ver que a realidade é muito mais do que aquela dimensão que ele antes percebia, ele começa então a se deparar com N possibilidades, que é bem interessante, mas também complicadoras, até chegar ao homem sábio, que é parecido com o homem ignorante, porque ele recupera uma vida simples e direta, mas na diferença do homem ignorante, ele sabe, né? Porque agora se vincula ao que é essencial, ao que é realmente importante. Mas para isso, ele vai ter que fazer essa caminhada da complexidade e dos embates que envolve esse momento onde a gente chegou com a nossa consciência. Uma consciência que está despertando, saindo da animalidade, que a gente vê que, na medida que a gente começou a expandir a nossa conquista sobre a Terra, sobre a natureza, a gente foi desequilibrando o sistema, porque antes tinha um sistema que regia a nossa vida e tudo funcionava de acordo com as regras gerais da própria organização que a espiritualidade preparou esse planeta. Na medida que a gente vai começando a querendo caminhar por nós mesmos, achando que somos os regentes, os donos do pedaço, o centro do mundo, e começamos a usar da nossa liberdade, a gente vai vendo que não é bem assim. E aí a gente vê que a gente fez um movimento lá, mas isso gerou causas aqui, que por sequência tem implicações do outro lado lá. E aí a gente começa a ter que ver que isso vai exigir da nossa parte repensar, reavaliar e se posicionar de maneira diferente para dar conta de toda essa dimensão que a gente começa a tomar posse
com a nossa vontade, com a nossa liberdade e com a nossa inteligência. E aí a gente paga o preço de estar nesse momento da vida, né? E aí não tem volta, né? A gente vai ter que dizer, não, agora a gente vai sentar e chorar. Ou deixar que Deus arrume, né, pra gente. Não, agora a gente não sabe o que fazer, Deus nos acuda. Não, a gente vai ter que limpar o que a gente fez de sujeira, a gente tem que encontrar saídas para nós, a gente tem que resolver todas as questões que a gente criou, boas e ruins. A fome do mundo, as injustiças sociais, as questões da desigualdade, dos refugiados, né, de ter tanta terra e ao mesmo tempo tanta gente passando fome, né? E tudo isso que é fruto da nossa caminhada. Tem um trechinho aqui que eu acho muito... Sim. Eu acho que tudo que você disse também, eu entendi agora, eu li rapidamente aqui de novo. Mediante a identificação com os objetivos que deseja alcançar, autoilumina-se e, recorrendo à oração, que é fonte inexaurível de energia, abastece-se e renova-se sem cessar, de modo a triunfar sobre as dificuldades, as vicissitudes que já não lhe obstaculizam o passo, que não criam obstáculos, né? Então, eu acho isso aqui muito importante, essas dificuldades que ele já alcançou e os obstáculos não mais interferem na própria vida, né? Ele já conseguiu contorná-los e suavizá-los. E a Joana faz essa ressalva, né? Esse apontamento, que nesse movimento tu não pode prescindir dessa experiência de conexão com o self. Aí ela fala da oração, né? Como é importante para a gente poder fazer esse caminho que é nosso, que é a nossa consciência, que é gerado também pelo nosso livre-arbítrio, mas a gente tem que realmente aguçar essa capacidade de poder ouvir o chamado, né, e poder nos alimentar. E necessário, então, a gente poder cultivar a nossa mente em sintonia. Porque se isso é importante na nossa mediunidade, uma mediunidade bem trabalhada, bem refinada, comprometido com a parte divina, ela tem que estar sempre, né, sendo cultivada e limpa e bem lubrificada, né, como um bom instrumento que tem que estar bem afinado para que a música possa soar de maneira bela e cativante. Então, isso é uma coisa essencial. E se a gente colocar que esse plano das conexões é o plano do mundo mediúnico, que é o mundo atual, é o mundo das conexões, é o mundo mediúnico. A gente está instaurado agora nessa fase da humanidade, que é a fase mediúnica, do mundo, da mente-mundo, das relações conectadas, da sociedade globalizada, onde tudo está conectado. Então a gente entrou nesse estágio da mente-mundo, que é da mente mediúnica. E aí a mediunidade não é só o exercício particular da minha relação no meu ambiente privado com os espíritos. É o meu estado permanente, porque média a gente é 24 horas por dia. Então, nesse sentido, é fundamental esse trabalho de não se deixar levar. Não é só mais, então, essas escolhas dos prazeres, das ilusões e dos apelos do mundo material. É esse trabalho sutil dos ruídos, dos impulsos e das vibrações que estão a todo momento também interferindo e perturbando o meu campo vibratório. E daí a gente poder aprender a se defender e fazer escolha nesse campo sutil também. E poder estar sempre atento. E para isso a gente tem que ter um momento de parada, de manter nosso ambiente interno seguro, de manter nosso ambiente interno em paz, resguardado, mesmo que haja tumulto. E para isso a gente tem que estar assim, realmente nessa postura cuidadosa, de não se envolver emocionalmente
com as coisas que perturbam, de a gente poder fazer uma consciência vibratória da realidade. Aconteceu uma situação lá desagradável, um acidente, vai ficar curioso, não, fazer uma prece pelas pessoas, vou manter equilibrado, harmônico. O ambiente está pesado, eu vou me recolher, vou me afastar, vou fazer uma prece, sentir uma vibração negativa, uma ação contrária, vou firmar, vou dizer isso não é meu, não, vou me posicionar internamente frente a isso. Ou seja, é um trabalho constante nesse nível que envolve essa realidade intermediária mesmo, né? Não da realidade física, mas da realidade que é psíquica. Então, a vivência psíquica, a vivência que, em outras palavras, é a vivência da espiritualidade, é um trabalho hoje em dia constante, e esse confronto se dá nesse nível também, mais ainda. E a gente tem que estar atento a isso. Então, a gente poder realmente, como diz a Joana, ter esse momento de refazimento, de parada, de poder fazer através da prece, através de elementos que nos conduzam e nos vinculam ao self, no nosso self, e também a experiência da relação com as forças divinas é fundamental nos tempos de hoje. Que me surpreende muito a adesão naquela época, dos 50 anos depois, do Ave Cristo, né? Como não tinha internet, não tinha grandes contatos, mas as cidades, o povo, a contribuição que eles deram, não só energética, mas alguém precisava fugir numa região, era moedinha de todas as casas pobres e vinham colaborar, né? Esse sentimento que parece que agora a gente também pode alcançar num macro, né? Claro. E tu vê, e o grande fator mobilizador foi a própria postura das pessoas que se tornaram cristãs, né? Como a força da nossa atitude, ela é o elemento mais forte, mais efetivo de conexão e de transformação, e continua sendo, né? Com toda o WhatsApp, mensagens sensíveis, de imagens bonitas que a gente olha na internet, no WhatsApp, que a gente fica sensibilizado, a gente chora, se emociona, mas ainda o fator de conexão mais importante enquanto relações e fator de mudança ainda é a nossa postura, é o nosso exemplo, a nossa força enquanto presença na vida, né? E é nosso papel, né, como espíritas, que temos grupos, né, a fazer, mostrar essa sensibilização que a Joana nos dá, essa capacidade maior de visão, né? Claro. Eu estou sentindo bastante em grupos de estudo isso. Com certeza. Muito bem, gente. Então, com isso a gente termina o item 15, Jesus e o caminho. E semana que vem a gente vai para o item 16, Jesus e consciência, que é também do livro Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, capítulo 4, Diversidade de Moradas, e do livro Ser Consciente, o capítulo 2, Ser e Pessoa. Então, nos vemos na semana que vem. Uma boa semana a todos.